Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. A poesia de Augusto dos Anjos me veio pela primeira vez naquela voz rouca e poderosa que o meu pai tinha. Ele era jornalista, era poeta, chamava-se Nilo Tavares. E eu devia ter aí meus 12, 13 anos. E a gente vivia em Campina Grande, na Paraíba, naquelas noites sem televisão, que hoje só existem na minha memória. Nessas noites, os versos de Augusto se elevavam no ar. Meus ouvidos ficavam maravilhados. Parece que ainda estou ouvindo a voz de papai. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Logo mais na frente, quando ele dizia uma estrofe que terminava assim: amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza o meu irmão mais velho. Aí todos nós ríamos porque sabíamos que papai intencionalmente dizia isso com ênfase para irritar meu tio Estélio, que era o irmão mais velho dele. Papai sabia Augusto quase todo decorado e rapidamente eu também comecei a aprender os sonetos. Aquela poesia sempre me deixou arrebatada por aquela linguagem complexa. Eu era adolescente, aquela linguagem me soava cheia de mistérios, como se fosse uma carta enigmática ou um código para ser decifrado, ou um logogrifo estranho, misterioso, cuja chave estaria em algum lugar do trajeto que os versos faziam a se espalharem pelo espaço. Sonoridade, ritmos, rimas geniais. A impressão que eu tinha era que aquele som atuava sobre mim como um alucinógeno, um gatilho para estados ampliados de consciência. Uma espécie de canto gregoriano que a qualquer momento ia me revelar a face de Deus, muito embora talvez eu não conseguisse apreender o sentido daquilo que eu estava ouvindo. Augusto dos Anjos sempre me pareceu um cara que vislumbrou o infinito e voltou. E tenta contar a história. Muitas vezes, às vezes, a ideia lhe fosse truncada por aquilo que ele chamava de o molambo da língua paralítica. Eu me lembro de outra leitura dessa época, adolescente, Edgar Allan Poe, muito parecido com Augusto, naquele clima gótico, sombrio, dark. A Queda da Casa de Usher, por exemplo, é um texto poético que bem podia ter sido escrito por Augusto. Mas mais do que a linguagem, a melodia e o ritmo que emanam dessa poesia, o entontecimento que nos acomete quando nós nos debruçamos à beira desse despenhadeiro, o chamado hipnótico das profundezas que entrevemos ou imaginamos quando ouvimos, por exemplo, o soneto: tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa, ao contrário de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer.
no mundo. Ah, é assim que eu vejo a poesia de Augusto dos Anjos. Não são as palavras, é a energia que essas palavras produzem quando pronunciadas. É a perturbação que elas provocam na sopa quântica da qual fazemos parte. E vão gerando ondas de choque que elevam essa energia a níveis tsunâmicos. Lançam a nossa mente numa espécie de espiral arcovoltaica, brilhante, relampejante, e aquilo vai subindo de nível em nível até alturas assim inimagináveis, enquanto se sucedem esses decassílabos alucinantes, edificando uma construção poética estranha, portentosa. Quer ver? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ah! Menino, esses termos, eles exercem um fascínio sobre a percepção que se assemelha à empolgação do sexo, que vai num crescendo, sem se resolver, em busca de um clímax que sempre é trazido pela chave de ouro do soneto. A chave de ouro é aquele último verso, aquela última linha do soneto que encerra a ideia que vem sendo desenvolvida e que deve ser uma frase assim de largo poder poético. Então, esses sonetos e esses termos e essas emoções são como orgasmos líricos, uns mais intensos, outros menos intensos, como na vida. E orgasmos múltiplos também, um se sobrepondo ao outro, também como na vida, nos poemas mais longos, como no monólogo de uma sombra, aquele que eu citei trechos no começo. Quer ver? Experimentem esse soneto e vejam este crescendo do qual estou falando. Esse soneto ele fez para o pai dele, quando o pai havia falecido. Podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra, e em seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras leis, as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, ruída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Mas e os versos íntimos? Que está no título deste podcast. Os versos íntimos, que são talvez o soneto de Augusto mais conhecido. Então vamos falar dele. Então, faz uns 15 anos mais ou menos, eu estava dando um curso de teatro para jovens no interior da Paraíba, na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. E havia também jovens de outros municípios daquela região. Aí eu perguntei, quem sabe decorado os versos íntimos de Augusto dos Anjos?
mais da metade sabia. Eram jovens, eram de teatro, eram paraibano. Então sabiam. Por que sabiam? Porque os versos íntimos estão impressos no DNA cultural de quem nasceu na Paraíba. Eu aprendi Augusto com papai, mas há toda uma geração de paraibanos, e por que não dizer de pessoas de outros estados, que aprenderam Augusto dos Anjos com o poeta Ronaldo Cunha Lima, nos 2 famosos programas de perguntas e respostas que o poeta fez, o primeiro na TV Tupi e o segundo na Rede Manchete, na década de 1970. Esses programas foram transmitidos para todo o Brasil, em rede nacional de televisão. O programa e a performance do poeta Ronaldo, que respondia às questões sempre em versos improvisados. Isso gerou curiosidade sobre a obra de Augusto e a divulgou mais do que qualquer programa de governo que, porventura, pudesse existir. E eu posso afirmar que a geração nascida a partir dos anos 1960 teve esse contato precoce e intenso com Augusto dos Anjos, que passou a fazer parte do imaginário de toda uma geração. E esse crédito é, inegavelmente, do poeta Ronaldo. Voltando então à história que eu estava contando, do curso de teatro. Então, eu escolhi um dos meninos, menino dos 16 anos, pedi para recitar. Então ele ergueu a mão, naquele gesto clássico, dramático, não é? De quem vai recitar com pompa e circunstância, e impostou a voz e detonou o primeiro quarteto. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Aí eu interrompi e perguntei, ok, meu filho, tudo bem. Agora me diga, o que é que quer dizer isso? Aí ele, com aquele encanto e com aquela petulância de quem tem 17 anos, respondeu, professora, não sei não, mas é lindo, não é? Então, minha gente, eu preciso dizer mais alguma coisa? Quem é que ouve ou lê Augusto e não fica doido por ele? Quem é que não se deixa seduzir e encantar por essa linguagem? E eu vou agora recitar o soneto inteiro, para que depois a gente fale um pouco mais sobre ele. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, e a mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija. Não é curioso que os versos íntimos, que é o título desse soneto, eles fogem um pouco daquela chamada linguagem ornamentada, com palavras complexas, que é tão frequente na obra do poeta. Você tira um formidável aqui, um inevitável acolá, também a quimera, que é uma palavra antiga, que hoje muita gente não conhece, mas todas as palavras do soneto são de uso corrente e facilmente compreensíveis pelo leitor mediano. O segredo desse poema está na força das imagens que são evocadas. Os versos íntimos é como se esse poeta visionário resolvesse voltar um pouco para a terra, sair um pouco do terreno das visões, vir para o mundo real e dar um conselho para todo mundo entender. E é aí que reside sua profunda força teatral, que o afasta do tom épico dos poetas visionários, dos poemas visionários.
Enquanto a maioria dos poemas é referente ao eu, nos versos íntimos ele aconselha, incita, amedronta, ameaça o outro. Os verbos são todos num tom imperativo. Vês, acostuma-te, toma o fósforo, apedreja, escarra. É uma peça poética de profunda solidão, onde o homem, após ver enterrado o seu último sonho, tem como companhia apenas a ingratidão, que é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. No interior, as pessoas dizem, não tenho medo da morte, tenho medo da ingratidão. Esta pantera, por certo, parenta próxima dessa outra criatura felina, também conhecida lá no interior da Paraíba, a onça caetana, que está aí rondando, nos esperando a todos para rasgar nossas carnes com suas garras. Lá no interior paraibano, a onça caetana é a morte. Pois a ingratidão, essa pantera, é pior, muito pior do que a caetana. Hoje em dia, convivendo com os meus semelhantes, às vezes dessemelhantes, seja lá onde for que a vida me leve a esse contato, às vezes eu fico assombrada com a vulgaridade, a cafajestice, a falta de educação, de noção. Aí eu recito mentalmente o segundo quarteto, pensando que é isso mesmo, que aquilo que me espera é mesmo a lama da deterioração dos costumes, que eu preciso me acostumar com isso, que eu estou cercada de feras e de repente me dá uma vontade também de jogar para o alto meus hábitos e ultrapassar pela direita, ligar bem alto o paredão de som, furar a fila, andar de salto alto no apartamento, infernizando o vizinho de baixo, estacionar na vaga de deficientes, finalmente me rendendo, uma vez que vivo entre feras, a essa inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Esta frase é o nosso ser ou não ser, eis a questão. Em todo lugar que você chega, fala com uma pessoa de instrução média, e se você disser ser ou não ser, a pessoa responde, eis a questão. Até mesmo em pessoas que não têm muita instrução, elas já ouviram isso e respondem dessa maneira. E quando você diz, toma um fósforo, o outro vai e responde, acende teu cigarro. Então é muito engraçado isso, como essas frases ficam impressas na mente das pessoas. Eu fui fumante durante algum tempo da minha vida. Vez por outra, quando eu pedi a alguém que acendesse meu cigarro, naquelas noites sem horário, dos bares da vida, lá vinha a criatura com a frase. Mas esse fósforo aí é a imagem da luz que o poeta usa para ajudar seu interlocutor a compreender que o beijo é a véspera do escarro e a mão que afaga é a mesma que apedreja. Ou quem sabe, o poeta não estava pensando nisso. Apenas considerou a frase uma boa solução para rimar com escarro. Chegamos assim ao segundo terceto. Qual é o soneto da língua portuguesa que tem como chave de ouro escarra nesta boca que te beija? Eu me lembro de Ferreira Goulart, causando repulsa nas plateias com o poema A Bomba Suja. Esse poema começava assim: introduzo na poesia a palavra diarreia. Era o início do poema. Eu declamei uma vez esse texto em um evento e fui curiosa de ver a repulsa involuntária do auditório. Foi muito interessante.
quando você entrava e dizia: introduzo na poesia a palavra diarreia, você notava as expressões de asco e de nojo estampadas nas faces das pessoas. Elas recuavam, quase sem sentir. Mas décadas antes, Augusto dos Anjos já havia escarrado nesta boca que te beija. E se o 14º verso do soneto hoje não tenha mais esse efeito, é porque de tão conhecido e repetido já foi diluído esse poder de choque que a frase tem. Mas imaginem só o que isso causou nas primeiras leituras, no início do século XX. E o que causa ainda quando alguém, por certo não paraibano, o escuta pela primeira vez. Finalmente, toda a poesia de Augusto é de grande apelo ao recitativo. Ela é sonora, fácil, boa de recitar. Porque há autores que se prestam mais à leitura do que ao recitativo. Mas a poesia de Augusto é um presente para atores e para declamadores. E o mais curioso, e isso eu observo sempre que estou recitando Augusto frente a uma plateia, é que quando passeio os olhos pelo público, enquanto recito, sempre há alguém movendo os lábios, falando, calado, recitando junto, acompanhando os versos arrebatadores, recitando comigo. Para concluir, eu não quis aqui fazer uma análise profunda da poética de Augusto ou do soneto Versos Íntimos. Se você colocar no Google as palavras Versos Íntimos, análise, o mecanismo de busca vai lhe fornecer cerca de 45 mil resultados. Desde análise extremamente enriquecedoras e detalhadas de professores, de literatos, de intelectuais de renome, até trabalhos escolares de crianças de 13 anos, porque hoje em dia tudo que se escreve se publica na internet. No YouTube, você também vai encontrar dezenas de vídeos diferentes de pessoas recitando o poema, de todas as formas que você puder imaginar, aos gritos, se rasgando, ou de uma forma mais comedida, ou naquela impostação tradicional de quem vai recitar um poema. Diferente de como eu recitei aqui baixinho, como um conselho de mãe ao pé do ouvido. É assim que eu vejo. Eu mesma já recitei esse poema N vezes, em espetáculos de teatro, em saraus, ou quando me pedem em alguma reunião. Então, o que é que eu posso acrescentar a tudo que já foi escrito, já foi dito ou já foi imaginado sobre a obra do poeta? Apenas como paraibana, preferi falar com o coração sobre o poema e a poesia de Augusto. Falar como essa poesia me chegou, como me formou, como se entranhou na minha mente, na minha formação poética, na minha percepção estética da poesia em geral e do mundo ao meu redor. Falar sobre como essa poesia ainda me emociona e me bate depois de mais de 50 anos repetindo e repetindo esses sonetos. Então fica aqui esta fala, que é mais um depoimento do que crítica ou análise literária, é mais um discurso afetivo e emocional do que analítico ou acadêmico. Desde que eu me aposentei da cátedra universitária, fiquei assim meio iconoclasta, mais do que já era, procurando abordagens espontâneas e inusitadas dos temas, cansada dos rigores do método acadêmico. Para terminar, 2 sonetos sobre o amor. O primeiro, naquela linguagem esplendorosa e ornamentada, e o segundo numa linguagem mais simples, mais corriqueira, ambos igualmente arrebatadores. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor na humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira
de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Messalina e de Sardanapalo. Pois é mister que para o amor sagrado o mundo fique imaterializado, alavanca desviada do seu fulcro, e haja só a amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. O segundo soneto chama-se A Árvore da Serra e disse que Augusto o escreveu ao ser proibido de namorar determinada moça que, segundo o pai, não servia para ele. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que a sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro, no juquilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, tombou aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra.